Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa revisão final da Caixa. Eu sou a professora Manuela, estou aqui para ver com vocês a parte 1 da nossa revisão de arquitetura para o cargo de arquiteto da Caixa Econômica, focado na banca Sesgran Rio. Antes de mais nada, queria pedir para vocês que curtissem, compartilhassem, comentassem aqui nosso vídeo, para que outras pessoas consigam acessar aqui no YouTube, e para que a gente possa cada vez mais estar produzindo esse conteúdo de forma com mais qualidade, com mais frequência, para chegar até vocês. Então, agradeço bastante, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos tratar alguns temas que eu vou passar para vocês, tá? Uma revisão final aí, realmente algumas apostas que a gente acredita que possam estar presentes tanto na prova objetiva, quanto algum tema que possa vir na discursiva trazer repertório para vocês, tá certo? E, no mais, agradecer a oportunidade, a audiência, e espero que seja proveitoso para todos nós. Então, pessoal, vamos começar aqui com a nossa aula, certo? Então, como nós organizamos esta revisão final? A gente tem aqui os professores que vão estar com a gente nessa revisão final. Sou eu, a professora Manuela Prado, a professora Raquel Moraes, vocês já conhecem também, e o professor Tiago, né, também que é engenheiro, mas que dá um suporte aqui no time de arquitetura da Organiza, certo? Então, gente, para a nossa revisão, a gente vai começar hoje a falar sobre alguns temas que vão cair na prova, tá? Que estão no nosso edital. Claro que a gente não consegue trazer uma revisão assim de tudo, a gente faz algumas apostas de temas recorrentes, de temas mais atuais, né? E aí a gente tem aquela metodologia de fazer a nossa revisão aqui do YouTube com vocês, mas também de fazer uma revisão exclusiva para os alunos da Organiza na nossa plataforma, tá? Então, hoje nós vamos tratar alguns temas que são projetos de arquitetura, tá? Mobilidade urbana, saneamento básico, conforto, né? Focado no conforto térmico, que é o mais recorrente em concursos de forma geral, não só da Sesgran Rio, mas de forma geral, tá? E vamos falar um pouquinho da Agenda 2030, sustentabilidade, né? Desses novos acordos aí que tem a ver com as mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente e continuidade da presente das futuras gerações, certo? Na nossa revisão secreta, né, que é exclusiva para os alunos da Organiza, a gente vai falar um pouco de AutoCAD, da legislação ambiental e do patrimônio, né, Decreto 25, os principais conceitos, o que é mais cobrado. Também vamos falar sobre o Estatuto das Cidades, né, que é uma lei de extrema importância para o arquiteto, não só para a área de concurso, mas de maneira geral também, né? É a lei que vai trazer aí a função social da cidade, né? Como é que a gente organiza o plano diretor, como é que a cidade se organiza de forma jurídica, burocrática, tá? E também vamos falar um pouco de REUB, né, que é a regularização fundiária, que vai ordenar aí os assentos informais e garantir o direito, né, das pessoas à moradia, né, que é o direito constitucional que a gente tem lá no nosso artigo 5º. E, para fechar, vamos falar da legislação do arquiteto, né, a Lei 12.378, as resoluções do CAL, e o que é mais cobrado com recorrência na Sesgran Rio e, de forma geral, nos concursos de arquitetura. Eu costumo sempre dizer a vocês que as disciplinas específicas, por mais que a gente tenha um foco numa banca, a gente não deve estudar de forma hiperfocada, como a gente estuda, por exemplo, língua portuguesa. A língua portuguesa, vocês sabem que se a gente vai fazer uma prova da FGV, ela tem lá aquele dialeto, aquele entendimento dela, aí decanta é o dela, e você precisa, de fato, focar naquela banca para que você acerte as questões, tá, gente? Lembrando que concurso público não é uma competição de quem estuda mais, de quem passa mais horas sentados numa cadeira ou resolvendo questões. O concurso é aquele que quem se dá bem é quem entende os assuntos e consegue acertar as questões, tá? Mesmo que seja uma questão duvidosa, que você, né, fique sem muita credibilidade de marcar aquela alternativa, mas se você começa a entender como é que a banca pensa, quais são as pegadinhas, você começa a acertar e aí fugir dessas pegadinhas e elevar o seu percentual de sucesso, certo? É,
Então, a gente vai começar falando de projeto de arquitetura, tá, gente? Que é um tema básico, extremamente recorrente em concursos de arquitetura, seja da Cesarian Rio, FGV, Sebrasp, enfim, é um tema bastante recorrente. Então, a gente esquematizou aqui para vocês os principais pontos, tá? Que a gente precisa entender. A NBR 16636, ela tem 4 partes, tá? Mas para esse tema de projeto, a gente geralmente foca na 1 e na 2, né? Que são as diretrizes e tecnologias e as etapas e fases, né? Aí a gente tem a parte 3, que é paisagística, urbanística 4, mas a gente não foca tanto porque não é tão recorrente, certo? Para uma revisão final, a gente precisa focar realmente no que é mais tendencioso de cair, tá? Então, gente, o que é que a gente precisa entender, tá? O projeto de arquitetura, ele é a parte central do projeto completo de uma edificação, tá? Que é o conjunto de projetos das diversas especialidades necessárias para a execução da obra, tá? Então, assim, o arquitetônico, ele vai ser o projeto mãe, matriz, tá? Engenheiro que não gosta muito dessa conversa, né? Mas, em cima do arquitetônico é que a gente vai calcular a estrutura, vai calcular elétrico, hidráulico, mecânico, né? Enfim, e aí, esses projetos, eles são desenvolvidos por meio de uma abordagem evolutiva, tá? Então, aí eles têm uma precedência, né? Tem uma sequência determinada e tem as etapas e fases, tá? E que é preciso que a gente entenda isso, assim, do bem do básico, para a gente poder compreender é, as sequências das fases, né? Porque entender as questões, quando uma questão pede determinado documento de determinada fase, você começa a entender, e essa fase ela é mais adiantada, então eu sei que vai ter mais documentos, vai ter mais detalhes, então a gente tentar acertar a questão por associação, tá? E não por pura decoreba ou memorização, tá? É, e aí, essas fases, elas estão, né, situadas dentro de um contexto produtivo, né, das fases do empreendimento, que podem ser públicos ou privados, né, edificações ou espaços abertos. A gente sabe que projeto não se restringe à edificação fechada, né, a gente pode ter projeto de parques paisagísticos, espaços abertos, né, também faz parte do rol da NBR 16636. Os termos e definições, gente, eles são de extrema importância, certo? Que a gente entenda, né? Então, aqui a gente trouxe hoje para vocês alguns termos que eles trazem algumas pegadinhas, eles podem ser confundidos com outros, tá? Como, por exemplo, assessoria e assistência, tá? Então, a assessoria, você vai lembrar que é uma atividade que ela vai envolver a prestação de serviço profissional por profissional legalmente habilitado, tá? Lembrando, não vamos esquecer a diferença de profissional capacitado para profissional habilitado. O profissional habilitado, ele precisa ter um conselho, um registro profissional que comprove aquela competência dele. Então, qual é o nosso registro profissional que a gente tem enquanto arquitetos? O nosso CAL, né? E os engenheiros têm o CREA, certo? Então, para dar assessoria, tem que ser um profissional legalmente habilitado, que tem esse conhecimento especializado em determinado campo profissional, tá? Visando o auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra. Tá? Então, a assessoria ela vai visar esse auxílio técnico para a elaboração do projeto ou execução da obra, tá? Já a assistência, tá, gente? A gente vai lembrar de assistência técnica, né? Ela vai suprir necessidades técnicas, tá? Então, também tem que ser um profissional habilitado, mas vai visar suprir necessidades técnicas, tá? Então, aqui não é de elaboração de projeto, nem de execução de obra, é necessidades técnicas, tá? Você vai lembrar de assistência técnica. Aí a gente tem o cadastro como construído, que é o as-built, né? Então, o as-built é a última fase, a última etapa, tá? Que ela vai documentar de forma fiel, né? Os resultados daquela obra, porque a gente sabe que a partir de projetos a gente tem eventuais alterações por algum motivo, né? Modificações ao decorrer da obra, que precisa ter essa documentação final fiel ao que foi construído, até para a segurança do próprio cliente, né? E essa documentação ela tem que ter a anuência dos autores, tá? Do projeto e responsáveis técnicos. É importante também que vocês lembrem disso, tá? Porque as bancas elas costumam colocar algumas pegadinhas do tipo, não precisa, o as-built ele pode ser solicitado pelo cliente sem a anuência do arquiteto, do autor. Não pode, tá? O cadastro técnico
multifinalitário, tá? São registros de dados que servem de base para a conclusão da obra ou serviço técnico, consistindo na revisão dos elementos do projeto em conformidade com o que foi executado, tá? Então, aí é um registro, tá? Que vai revisar esses elementos do projeto em conformidade com o que foi executado, certo? Mas aí o que é que você vai lembrar? Que o as-built, ele documenta fielmente, certo? Os resultados. E o cadastro técnico multifinalitário é apenas um registro que vai servir de base, certo? Então, ele não é aquele documento 100% fiel, tá? Então, essa aí é uma diferençazinha que é sutil, mas que pode ser cobrada em prova, né? Às vezes, as pessoas não sabem nem que existe esse outro termo, que é cadastro técnico multifinalitário, está lá na alternativa, você fica achando, essa aqui não vai ser de jeito nenhum, que eu nunca vi esse termo, então é bom dar uma lida em todos os termos, certo? É, o estudo de viabilidade, gente, a gente tem na norma o arquitetônico, o do empreendimento e o econômico-financeiro, tá? Então, basicamente, o que é que vai mudar? No econômico-financeiro, a gente tem lá descrito que a análise técnica é econômica e financeira do empreendimento, a fim de subsidiar planos de estudo e projetos da mesma natureza. Então, eu pego lá um projeto que eu já fiz, por exemplo, de um hospital, e através dessa análise eu tenho uma noção, né, que se eu for construir um outro hospital, eu tenho uma base de cálculo de valores, né, em cima desse estudo, certo? O estudo de viabilidade do empreendimento, que é o primeiro, ele está na fase de preparação, certo? Ele vai ter uma etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e seus elementos. E a única diferença dele para o de arquitetura é que no de arquitetura tem o nome concepção arquitetônica, mas ambos são análises, né, de avaliações e recomendações de alternativas para respectivos elementos, projetos, instalações e componentes. Tá? Então, lembra que o estudo de viabilidade arquitetônica, ele vai ter lá na descrição que é especificamente para concepção arquitetônica, certo? Nós temos também a diferença entre gerenciamento de obras e gestão, tá? Então, gente, o gerenciamento, né, você vai lembrar que vai consistir no controle dos aspectos técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra ou serviço técnico, certo? Envolvem na administração de contratos, incluindo rigoroso controle do cronograma físico-financeiro. Lembra que o cronograma físico-financeiro ele vai ser um norteador da execução daquela obra, né? Então, ele tem que ser cumprido para que não atrase, né? Entrega, que não atrase nenhuma fase que tem precedência com a outra, né? Então, o gerenciador, né, de obras, né? O gerenciamento de obras, ele vai trabalhar com isso daí. Já a gestão é algo mais amplo, né? Mais abrangente. É um conjunto de atividades que tem que ser feita por profissional habilitado, assim como o gerenciamento, tá? E que vai englobar o gerenciamento da concepção, da elaboração do projeto, da execução, da avaliação, implementação, aperfeiçoamento e manutenção. Então, a gestão, você vai lembrar que gestão é uma coisa mais ampla, tá? Então, ela não envolve apenas a obra, mas toda a parte de projeto, concepção, até após, né, a ocupação também e manutenção. E o gerenciamento ele está mais específico na obra e nos serviços técnicos, tá? Então lembra disso. Primeiro que já começa com o nome, né? Que o gerenciamento de obras a gente tem, que é uma atividade, e a gestão é um conjunto de atividades, tá? Passando para a fase 2, certo? Para a parte 2 da NBR, a gente precisa entender também os conceitos para que a gente não se perca, tá? Primeiro, a fase de preparação, certo? Ela é referente às atividades a serem desenvolvidas que vão subsidiar o projeto, né? E eles geralmente são fornecidos pelo empreendedor, tá? Então, levantamento, né? Programa geral de necessidade. Quem vai fornecer para você, que é arquiteto, é o empreendedor, né? Claro, respeitando legislações e outros pormenores, tá? E a fase de elaboração é aonde realmente a gente vai elaborar o projeto, né? O profissional habilitado, o arquiteto. E aí a gente tem essas três nomenclaturas aqui, que elas estão por toda a norma, perpassando toda a norma, que é importante que a gente lembre, tá? Que é o seguinte: as informações de referência a serem utilizadas, elas estão sempre atreladas com a etapa anterior.
Então, se eu estou lá no estudo preliminar, eu tenho que ver minha etapa anterior para eu pegar essas informações de referência, porque lembra que é uma sequência evolutiva que a gente viu agora há pouco no slide? Então, tudo que você vai fazendo vai servindo para uma próxima etapa. As informações técnicas a serem produzidas é a documentação, né? É aquelas informações que eu vou produzir que vão servir para a etapa subsequente. E os documentos técnicos a serem apresentados são os produtos, de fato, que são gerados a cada fase, né? Então, a gente vai ver aqui, né, que a gente vai ter o rol de etapas, tá? Então, a gente fez aqui um esqueminha bem, quem é meu aluno já sabe que eu gosto de fazer esse tipo de esquema, porque é mais fácil de memorizar, tá? Então, gente, o que é que a gente vai lembrar? Na fase de preparação, a gente só tem 4 etapas, tá? E na fase de elaboração, a gente tem 12, certo? Por quê? Porque é importante decorar essa numeração, porque você sabendo apenas a quantidade, você já consegue eliminar várias questões do tipo, ele citou lá as fases as etapas da fase de preparação são 3, tal, tal e tal. Já sabe que é falso, que sabe que são 4, né? A fase de elaboração consiste em isso, isso e isso. Você vê lá que não tem 12, já sabe que está errado também. Então, essa memorização desses pormenores ajuda a gente a não perder tempo nas provas de concurso, tá? Então, aqui, eu fiz um esqueminha fazendo um caminhozinho, um itinerário, para que a gente entenda, acho que a gente não decore, a gente entenda, né, tanto quanto profissionais, né, arquitetos que elaboram o projeto, como também para a gente avançar nas nossas provas de concurso, tá? Então, veja só, eu começo fazendo o quê? Levantamento de informações preliminares. Quem é que vai me fornecer isso? O empreendedor, o cliente, tá? Depois eu vou fazer o programa geral de necessidades, que também vai ser o cliente que vai me trazer informações, tá? Tanto de legislações quanto do que ele pretende lá naquele empreendimento, certo? O terceiro é o estudo de viabilidade do empreendimento, que a gente acabou de ver, tá? E o quarto é o levantamento das informações técnicas específicas, que vão envolver legislações, relevo, né, clima, enfim, etc. Esse tipo de informações, tá? Passada essa fase, né, a etapa 4, a gente vai para a etapa 5, que meio que é repetida da 4, certo? Um aprimoramento aí dessas informações, tá? E a gente vai começar toda a nossa sequência de projeto arquitetônico. Então, a gente vai começar pelo programa de necessidades de arquitetura, lembrando que aquele outro primeiro lá era geral, tá? Então, a gente vai focar no específico de arquitetura. O estudo de viabilidade de arquitetura também, o estudo preliminar e o anteprojeto, certo? Eu cheguei na fase de anteprojeto, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo preliminar dos projetos complementares. Então, eu vou lá fazer um estudo preliminar da elétrica, da hidráulica, dos pontos de ar-condicionado, hidrossanitário, enfim. Por quê? Porque eu já começo a ver uma compatibilização, né? Isso eu preciso entender se aquele meu projeto arquitetônico ele vai ser viável para que eu implemente outros complementares necessários para a boa utilização daquela obra, tá? E isso é uma ferramenta que ajuda muito hoje em dia é a utilização do BIM, né, gente? Que a gente consegue ver essas interferências, já consegue ver, vai passar um cano aqui dentro de uma viga. Então, eu posso evitar, então já vou ajustar isso na fase do projeto. Então, o BIM hoje a gente tem uma ferramenta de simulação. A gente consegue, de fato, simular a obra sendo construída antecipadamente, né? E prever erros. Quando chegou no estudo preliminar dos projetos complementares, o que é que acontece? Eu vou para o projeto de licenciamento, tá? Que até coloquei uma bandeirinha aqui para você lembrar que depois do anteprojeto arquitetônico, é a hora de fazer os estudos preliminares, é a hora de dar entrada no projeto na prefeitura, certo? Então, pensa só essa bandeirinha aí, você chegando lá na prefeitura com seu projetinho debaixo do braço, né? Que a gente nem imprime mais hoje em dia tudo, né? E aí, fui lá, deu tudo certo, saí lá com o meu projeto, né? Com alvará, tudo certinho, com aprovação, na verdade, né? Não é alvará. Eu vou voltar para o escritório para fazer o quê? Eu não fiz estudo preliminar, então, tipo assim, os projetos complementares, eles vão sempre correr atrás do arquitetônico. Então, eu fiz o preliminar, o meu arquitetônico já estava pronto, o anteprojeto. Agora, eu vou fazer o anteprojeto dos complementares,
Depois vou fazer o executivo do arquitetônico, o executivo dos complementares, ele sempre vai atrás, o arquitetônico vai na frente e ele vai atrás. Depois, essa etapa 15, que é o projeto completo da edificação, certo? Então, é o projeto compatibilizando todas as especificidades, as especialidades, tá? E, por fim, a gente vai ter o as-built, que é o projeto conforme construído, né? Com as modificações reais, eventuais que acontecerem durante a execução. Por quê? Porque esse projeto as-built, ele é importante para o cliente guardar, salvar, saber como é que foi feito aquela obra, né? Se for uma residência, onde está passando um cano, onde está passando uma energia, né? Para a futura manutenção e operação do próprio edifício, tá, gente? Então, é a gente entender por que essas etapas são interligadas assim, porque elas têm essa sequência, e não apenas a gente decorar, mas entender que precisa da sequência para que no final saia tudo perfeito, sem erros, né? Para a execução da nossa obra, tá? Aí, quando a gente falou dessa documentação técnica a ser apresentada, tá, gente? Vocês precisam entender que toda fase, toda etapa vai ter a sua documentação. Quanto mais preliminar a etapa, vai ter menos documentação. Quanto mais perto do projeto completo, finalizado, mais vai ter documentação, tá? Então, eu trouxe aqui só um exemplo para vocês verem a diferença do anteprojeto para o projeto executivo arquitetônico, né? Que já é bem mais completo. Então, por exemplo, no anteprojeto eu preciso da planta geral de implantação, tá? Ok, implantei lá minha obra no terreno, recuos, né? Ver se está atingindo os índices urbanísticos, né? Os recuos, os espaçamentos, taxa de permeabilidade, ok. Já no projeto executivo arquitetônico, além da planta geral, eu tenho que colocar as informações planealtimétricas e de locação, né? As curvas de nível, o ponto de referência, né? O marco de referência para a locação da obra. Então, veja que é algo bem mais detalhado, tá? Então, planta com diretriz de terraplanagem, aí no outro tem que ter a terraplanagem com as cotas de nível projetadas e existentes, tá? Aí, planta individualizada dos pavimentos, aqui eu já preciso de ter planta em detalhe das coberturas, tá? Cortes, né, longitudinais transversais, elevações, né, fachadas e outras, tá? E os principais detalhes, né? E aqui eu preciso ter, além de tudo, ter planta, corte, elevação, né? De ambientes especiais, que são áreas molhadas, tá? Banheiro, cozinha e tal, contendo as especificações técnicas de seus componentes e sua quantificação em cada desenho. Então, veja que é bem mais detalhado. Tem que ter um quadro de quantitativo, um quadro de áreas, enfim. É bem mais detalhado. Os textos, tá, gente? Então, os textos basicamente são o memorial descritivo do projeto, né, arquitetônico, e o memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos dos materiais de construção. E no executivo eu tenho, né, memorial descritivo dos elementos, tá? Eu tenho memorial quantitativo com somatório dos componentes construtivos e dos materiais, e a planilha orçamentária que eu destaquei aqui porque é um documento, né, um resultado aí que é obrigatório e fundamental, tá, gente? Toda obra, ela vai começar a ser orçada por planilha, certo? Seja obra pública, seja através de licitação, ou obra privada também. E aí, gente, no projeto executivo, a gente tem alguns documentos que são opcionais, certo? E as bancas costumam colocar no meio das alternativas eles como se fossem obrigatórios para trazer uma pegadinha para o candidato. Então, esses opcionais, vocês vão decorar que é o mnemônio que é maquete da PRF. Por que da PRF? Porque é perspectivas, recursos audiovisuais e fotografias, tá? Então, perspectiva, por mais que pareça algo comum e tradicional, dentro de projeto arquitetônico, ela não é obrigatória, ela é opcional de representação, tá? Então, pessoal, dito isto, vamos ver a questão que a gente trouxe aqui do BNDES 2024 da SES Gran Rio, tá? Lembrando que algumas questões a gente vai trazer de outras bancas também, para que a gente tenha um conteúdo atualizado do que está sendo mais cobrado hoje em dia nos concursos, tá? Então, aqui você vai perceber que a SES Gran Rio ela não trouxe aquela questão conteudista ou meramente decorativa. Ela trouxe algo que está
nas entrelinhas, né, das normas e dos assuntos, para que a gente interprete, né, enquanto candidatos, e chegue na resposta correta. Então, é uma tendência que está tendo em todas as bancas, de não meramente analisar o que o candidato conseguiu memorizar, decorar, mas o entendimento dele, aquela aplicabilidade daquele assunto, tá? Então, dito isto, nós temos o enunciado. O desenvolvimento de um projeto arquitetônico de edificações prevê etapas cuja sequência e cuja abrangência permitem dimensionamento do tempo e do escopo das atividades a serem desenvolvidas, possibilitando o cálculo da remuneração básica dos serviços a serem contratados. Ok. Tal cálculo vai embasar as propostas profissionais a serem elaboradas pelos arquitetos e urbanistas, além de viabilizar a montagem de cronogramas físicos financeiros que fundamentam esse cálculo. Né? O cronograma físico financeiro é a documentação, é o instrumento que vai acompanhar aquela execução da obra, se ela está atrasada, se está indo no tempo certo, né? Acompanhar também o desembolso financeiro para ver se está dentro do cronograma, ver se está dentro do correto, certo? Então, nesse sentido, o projeto de aprovação é caracterizado como? Gente, projeto de aprovação, a gente não tem essa nomenclatura de forma explícita na norma. Então, a gente vai ter que interpretar. Tá? Então, na letra A, ele fala que é uma fase complementar de projeto que se desenvolve concomitantemente à etapa de execução. Então, o projeto de aprovação ele deve ocorrer antes da execução da obra. Não tem como eu fazer ao mesmo tempo o projeto para ser aprovado, né, no órgão competente, que no caso é a prefeitura, e, ao mesmo tempo, está construindo a obra. Se eu preciso da aprovação dos alvarás, né, para poder dar início, não tem a menor lógica. Então, aqui na letra B, é uma subfase da etapa de anteprojeto, constituindo a configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica proposta, tá? Essa daqui parece que está um pouco certa, né? Mas vamos entender. A norma classifica o projeto de aprovação não como uma etapa isolada, não tem lá na norma, tá? Mas como uma etapa opcional, né? Ou uma subfase, vamos dizer assim, né? Que ocorre geralmente de forma concomitante ou logo após o anteprojeto. Lembrando, depois do anteprojeto arquitetônico, né? A gente faz o estudo preliminar dos complementares e vai, na sequência, para o projeto de licenciamento, né? Que é o projeto antigamente que tinha na outra NBR que foi cancelado, o projeto legal. Então, esse projeto de aprovação seria, digamos assim, uma subfase, não está explícita, mas está correta, né? Na letra C, a banca fala conjunto de documentos técnicos necessários à licitação e à execução de cada etapa da obra. Não, né, gente? Isso aí seria o projeto executivo, tá? Ou, em alguns casos, na licitação pública, você pode alçar com o projeto básico, né? Quando a contratação é integrada ou semi-integrada. Isso está lá na lei, né, de 14.133, que é a nossa nova lei de licitações, tá? Letra D. É a configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a obra, considerando a etapa de programa de necessidades. Não seria projeto de aprovação, isso aí estaria mais para um estudo preliminar, né? Então, lembrar da sequência também faz a gente entender esse tipo de questão, tá, gente? Letra E. Configuração final da solução arquitetônica para a proposta para a obra, né? Considerando todas as exigências aprovadas na etapa de estudo preliminar. Isso aí já seria um projeto executivo, tá? Aí tá num nível, assim, bem avançado. Além disso, o estudo preliminar é uma fase muito inicial para já ser considerada final, né? Exatamente. Então, não tem como a gente ter essa alternativa. Então, a gente ficou aí com a alternativa B. Vejam que é uma questão que tem um grau de complexidade de interpretação alto, né? E foi em 2024 da César Gran Rio. Então, a gente pode dizer que tem um perfil de banca que a gente consegue estabelecer, tá? Temos outra questão aqui do BNDES, tá? Que a gente vai retrabalhar esse assunto, onde ele fala. Então, nós temos que, dentre as normativas que regulamentam a profissão do arquiteto e urbanista, há aquelas que se dedicam a estabelecer as condições para a elaboração de projetos de arquitetura, que é o que a gente está estudando, né, gente? E aí ele quer saber, segundo essas normativas, na fase do programa de necessidades para a arquitetura, né, deverão ser produzidas as seguintes informações técnicas. Lembra que a gente viu lá que as informações técnicas, elas sempre vão ser produzidas na fase para subsidiar a próxima etapa, tá? Então, na programa de necessidade de arquitetura, a gente tem que lembrar que ela vem logo depois do levantamento
das informações, né. Então a gente ainda está com aquele projeto cru, ainda conseguindo, começar a fazer, né. Então, quais são as informações técnicas que eu tenho que produzir na fase de programa de necessidade para subsidiar a próxima fase, né, a próxima etapa? Então, o que é que a norma diz, tá? As informações técnicas, elas são as necessárias à concepção arquitetônica da edificação, tá? E ao serviço da obra, como nome, número, dimensões, gabaritos, áreas úteis e construídas, né? Tem que olhar a legislação. É, e aí também as características funcionais das atividades de cada ambiente, ocupação, capacidade, movimentos, fluxos, período, né? Se é um ambiente residencial, corporativo, quem vai usar, né? Quantas horas, enfim. Características, dimensões de serviços, equipamentos imobiliários, né, que são requisitos importantes, né, requisitos ambientais, níveis de desempenho, instalações especiais, elétricas, mecânicas, hidráulicas, sanitárias e segurança de acessibilidade, né, principalmente acessibilidade que é uma exigência, né. Então, essas aí são as informações técnicas que têm que ser produzidas, né, durante o programa de necessidades, para ser utilizada lá na próxima etapa, que é o estudo preliminar, tá? Então, aqui a gente vai ter essas informações na alternativa C, certo? É, e aí tá aí o gabarito, certo? Então, a gente precisa memorizar, tá? A gente precisa entender essa precedência, tá? Qual é a etapa que vem antes da outra, qual é que está mais avançada, qual é que está menos avançada, que a gente já consegue ir eliminando. Por exemplo, aqui a letra E, que ele fala que precisaria de memorial descritivo detalhado, não tem como a gente produzir isso na etapa de programa de necessidade. Então, a gente já ia cortando, né, as alternativas. Então, gente, é isso. Nós temos uma outra questão aqui também da SES Gran Rio 2016, tá? Que eu achei interessante, por isso eu trouxe. É, a prática dos escritórios de projeto confirma que, entre os princípios determinantes ou condicionadores do partido arquitetônico, pode-se prescindir, né, durante a fase de concepção do projeto. Lembrando que prescindir, gente, é dispensar, tá? Imprescindível é que é indispensável, tá? Então, o que é que eu posso prescindir na fase de concepção, tá? Eu posso prescindir do programa de necessidades? Jamais, né? Eu preciso do programa de necessidades, porque em cima disso eu vou precisar entender o que é que aquela função daquela edificação para eu poder pensar no partido. Das condições físicas e topográficas do sítio, também não. Não posso prescindir disso, porque dependendo da topografia, das condições físicas, clima, né? Eu vou precisar colocar a edificação voltada para uma melhor ventilação, e tudo isso vai alterar o partido. As imposições da legislação também, elas são bem rígidas, a gente não tem como, eu não posso construir uma obra, criar um partido, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em João Pessoa, a gente tem a lei do gabarito aqui na Orla, né? A gente tem um escalonamento para que os prédios da Orla Marítima, eles não barrem a ventilação para a parte mais atrás da cidade. Então, eu não posso chegar e criar um partido de um prédio, um espigão na beira do mar, se a legislação não permite, tá? Os dados climáticos também, mesma coisa, tá? A gente não tem como prescindir, porque a gente precisa dos dados para pensar em ventilação, aberturas, né? Posicionamento da implantação, e tudo isso vai mexer com o partido. Agora, softwares gráficos e ferramentas digitais, né? A gente pode prescindir, sim, a gente pode dispensar nessa fase. Por quê? Vamos entender. Tá? Então, o partido é a resposta intelectual e criativa do arquiteto aos problemas postos, tá? Então, a história da arquitetura prova que grandes partidos, eles foram propostos apenas à mão, croquis à mão, né? Então, a gente pode citar um grande exemplo, que é o Oscar Niemeyer, que é o nosso grande gênio brasileiro da arquitetura, tá? Embora as ferramentas digitais, elas realmente facilitem a produtividade, tá? Elas podem ser prescindidas aí nessa fase do insight, né, do partido, tá? Lembrando que, como eu já falei, sem o programa de necessidade não há função, é a base de tudo, a base do uso, né, da necessidade do cliente, né, do uso daquela edificação. A topografia e o sítio a gente não pode ignorar, porque a arquitetura ela é contextual, tá? Então, a gente precisa considerar isso para a questão de conforto térmico, implantação, sustentabilidade e eficiência energética. Legislação, né?
a gente não pode, acabei de dar um exemplo, e dados climáticos também, porque é um pilar da boa arquitetura, a orientação solar vai deixar a edificação mais eficiente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo que é o croquis da Catedral de Brasília, né? Que é bem famoso, é uma obra de Niemeyer, feito à mão, né? Na fase de partido, né? Ele queria mostrar a ideia que ele teve, não precisou fazer em software, tá? Hoje em dia é mais difícil a gente ver isso porque a gente já nasceu na era digital, né? Muitos arquitetos que estão aqui acompanhando são da era já geração alfa, né? Já nasceram com a internet, então a gente não vê muito, mas o croquis ele é bastante utilizado por arquitetos ainda mais antigos que gostam de fazer à mão. Então, gente, dando sequência, a gente vai entrar agora em outro assunto, tá? Então, de projeto arquitetônico é isso, tá? Dar uma revisadinha nessas questões aí, na nomenclatura das definições, nos documentos técnicos, tá? Nas fases, né? Principalmente nas fases, que com certeza a gente aposta que vai cair alguma questão nesse sentido, tá? Agora vamos entrar em dois assuntos que não são tão recorrentes, mas a gente pode ter repertório para uma possível redação discursiva, né? Mobilidade urbana tem a ver com sustentabilidade, né? Tem a ver com o planejamento urbano agradável das cidades, então a gente consegue trabalhar isso aí de forma transversal, tá? Então, gente, primeiramente, vamos entender o que é a mobilidade urbana, tá? Ela é a PNMU, né, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é proposta pela Lei 12.587, que é lá de 2012, certo? E a lei nos fala que a mobilidade ela é a condição em que se realiza o deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano. Então, primeira questão que já pode trazer uma pegadinha é falar que a mobilidade é apenas de pessoas. Não é apenas de pessoas, tá? De pessoas e cargas. Por quê? Porque as cargas, elas também fazem parte aí da movimentação da cidade, né? Grandes cargas, principalmente, inclusive a construção civil, né? Que trabalha com grandes volumes. Então, tem que ser previsto isso dentro do ordenamento da cidade, né? E a mobilidade urbana, ela tem uma hierarquia que a gente chama de pirâmide ao contrário, tá? É a pirâmide inversa, porque a base da pirâmide é o que é menos importante, né? Que são os veículos, tá, gente? O veículo está em último lugar, tá? Transporte individual motorizado não é nada sustentável, né? Primeiro lugar da pirâmide, a base da pirâmide que está em cima são os pedestres, tá? Então, o transporte não motorizado, ele vai sempre ter preferência sobre o motorizado, tá? E o coletivo vai ter sempre preferência sobre o individual, tá? Então, primeiro eu priorizo o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo, tá? Por que o transporte coletivo? Porque vamos dar um exemplo de um metrô, de um ônibus, né? A gente consegue ali ter um único veículo gerando poluição aí para o meio ambiente e várias pessoas usando, tá? Diferente de um automóvel, que às vezes hoje em dia você tem uma residência que mora duas pessoas, tem dois automóveis, cada um tem um, né? Transporte de carga também, né? Tá lá mais perto da base, mas também não deixa de ser importante. E por último, veículos particulares e individualizados, né? Automóveis, tá, gente? É a última classificação aqui da pirâmide da mobilidade urbana. Não é prioridade, tá? A gente viu esse modelo carrocentrista explodir na Revolução Industrial, né? Quando chegaram os automóveis, e isso tudo já vem sendo muito combatido por causa, principalmente, da questão ambiental, né? A poluição que os transportes, né, que liberam GEs, né, gases de efeito estufa, né, combustíveis de petróleo, fósseis, e também a questão da própria mobilidade da cidade, né? Uma cidade que tem muitos carros, né, particulares, veículos particulares, ela fica congestionada de forma fácil, né? E quanto mais gente usa transporte público, menos diminui também um pouco esse fluxo, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns quadrinhos aqui para a gente ver esse assunto, tá, gente? Então, primeiro, a gente precisa ver que a classificação dos serviços de transporte urbano, ela vai de acordo com algumas características. Primeiro, quanto ao objeto, tá? O que é que ela carrega? Se é passageiro, né? Se é pessoas ou se é cargas, tá? Então, quanto ao objeto, os transportes podem ser de passageiro ou de carga, tá?
quanto à característica do serviço. Qual é a característica, né? Coletivo ou individual, certo? Coletivo ou individual. É uma característica, tá? E eu tenho uma terceira classificação que é quanto à natureza do serviço, tá? Então, a natureza, se é público ou se é privado, né? Aí eu coloquei para vocês, né, memorizarem que natureza, você lembra de natureza, né? Plantas, animais, aí você lembra que é dois patinhos na lagoa, que é público e privado, tá? Característica coletiva e individual, que isso pode ser confundido um pouco, mas você lembra disso. E o objeto, que é o que carrega, é passageiro e carga, tá? E aí, gente, a gente vai ter, dentro da lei, a gente vai ter a divisão entre princípios, diretrizes e objetivos, tá? Que essa divisão ela é muito comum em vários tipos de leis aí. E a gente tem que lembrar o quê? Princípios sempre vão ser, ter uma abrangência ampla, são amplos, tá? Então, a acessibilidade universal é algo mais amplo, né? Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Equidade do acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviço de transporte, gestão democrática, né? Segurança no deslocamento de pessoas e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso de diferentes modos e serviços. Equidade no uso do transporte público de circulação, vias e logradouros, e eficiência, eficácia e efetividade na circulação. Então, são coisas mais amplas, mais abrangentes, tá? Mas que é importante que a gente saiba. As diretrizes, elas já são mais específicas, tá? Então, a integração com a política de desenvolvimento urbano, respectivas políticas setoriais. Eu grifei alguns aqui que eu achei mais importante. Então, eu tenho a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos transportes públicos coletivos sobre o individual, tá? Então, essa aí é uma diretriz, tá? Essencial. Outra que eu vou ter aqui é a priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores de desenvolvimento urbano integrado, tá? Então, a cidade e o poder público ele tem que se preocupar em trazer projetos de transporte público coletivo de qualidade, né? Porque as pessoas também querem ter o serviço de qualidade. Os objetivos, gente, eu não vou ler todas as diretrizes aqui, que vocês podem dar uma lidinha, né? Vocês vão estar com esse material. Eles já são, assim, verbos de ação, verbos no infinitivo, são ações mais concretas, mais reais. Então, por exemplo, reduzir as desigualdades e promover a inclusão, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, tá? Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e mobilidade, tá? Principalmente acessibilidade, tá, gente? Porque muitos locais a gente chega ainda hoje, pelo Brasil afora, e a gente não tem uma rampa, a gente não tem como. É um lugar estreito, não tem como um cadeirante acessar sozinho. Então, tudo isso impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos, do deslocamento, né, de pessoas e cargas, a gente vai falar um pouquinho disso, e consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Então, todas as políticas públicas, a grande maioria, ela tem essa preocupação com a gestão democrática, né? Os políticos, eles são líderes, mas que a gente elegeu e a gente tem o direito de fazer parte das decisões que envolvem nossa cidade. Então, a gestão democrática, ela está lá no Estatuto da Cidade, ela vai estar aqui na mobilidade urbana e vai estar perpassando todas as leis, né, e políticas públicas que a gente tem atualmente no Brasil, tá? O que acontece? Dentro dessa lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que a gente chama de PNMU, que é a Lei 12.587, a gente tem um instrumento, tá, que vai, de fato, efetivar essa aplicação, nessa aplicabilidade dessas diretrizes, objetivos, que é o instrumento que a gente chama de Plano de Mobilidade Urbana. E o que, é que você vai lembrar? Ele, igual ao plano diretor, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, tá? E tem que ser compatível, integrado com o plano diretor, quando couber, né? Com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana, tá? Isso aí foi incluído pela Lei 14.000 de 2020.
certo? Então tem que ter todas essas questões aí. Mas assim, como é que esse plano de mobilidade urbana funciona na prática, né? Isso aí é muita teoria, tá abstrato demais. Não estou entendendo. Então, gente, podemos dar exemplo de construção de ciclovias, né? Para priorizar o ciclista em relação ao carro, né? Alargamento de calçadas para priorizar o pedestre, faixa exclusiva para ônibus, né? Para criar mais mobilidade do transporte público, né? Não criar aqueles engarrafamentos. Podemos citar mudança de sentido nas vias, binários, né? Sincronização de semáforo, integração tarifária, né? Que é bilhete único, né? Você paga um bilhete, uma tarifa de ônibus, desce em determinado local e pega outro com a mesma tarifa, não paga outro, né? Ainda peguei esse tempo aqui em João Pessoa. Restrições de circulação de caminhões em horários de pico, tá? Ou criação de zona de estacionamento rotativo, gente, porque caminhões, sabe? Principalmente quando está transportando cargas pesadas, né? Ele tem uma mobilidade lenta, tá? Então, imagina um caminhão lá carregando, sei lá, uma tonelada de tijolo de alguma coisa andando a 30, 40 quilômetros numa avenida de fluxo rápido, né? Vai atrapalhar todo o fluxo, né, daquele local. Alguns locais, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente, além da gente ter o plano diretor, o código de obras, a gente tem um código de posturas, em algumas cidades também tem. No código de postura, a gente tem que alguns serviços, como, por exemplo, recapeamento de asfalto, alguns serviços que precisam estar no meio da rua, atrapalhando essa mobilidade, eles só podem ser feitos à noite. Então, é muito comum a gente passar a noite e tá lá o pessoal pintando meio-fio ou fazendo recapeamento, né, do asfalto, enfim. Então, isso daí faz parte, né, das práticas, das boas práticas para um plano de mobilidade urbana, ok? Então, vamos agora fazer uma questãozinha, é de 2013, tá, gente? Um pouco antiga, mas é interessante, certo? Esse plano de mobilidade urbana, que é o Brasil 2007, ele foi antes da nossa lei 2.587, mas a lei aprimorou algumas coisas, a questão não está desatualizada, a gente consegue responder, tá? Então, a questão quer saber, considerando os fundamentos apontados nesse plano de mobilidade urbana, o que é que está correto, né? Letra A, ampliação de acessibilidade em uma política de mobilidade urbana pode ser estudada de forma isolada. Ó, gente, a gente já vai logo, ó, cortando, certo? Jamais nenhum elemento pode ser estudado de forma isolada, jamais, tá? A lei 2.587, lá no seu artigo 24, ela vai dizer que o plano de mobilidade urbana tem que ser integrado ao plano diretor, ao planejamento do solo como um todo, tá? E aí, tratar essa mobilidade isolada, né, vai ser causar uma segregação, né, social, espacial, enfim. Por isso a letra A está errada, tá? Na letra B, definição de acessibilidade como sendo a facilidade em distância, tempo e custo de se alcançar com autonomia os destinos que desejamos na cidade. Significa que a velocidade para automóveis deve ser ampliada em vias expressas. Gente, jamais, né? Essa é muito básica, tá? Primeiro de tudo, que a lei prioriza expressamente os modos modais de transporte não motorizados, tá? E o transporte público em detrimento do particular, individual. Aumentar a velocidade dos carros frequentemente torna a cidade hostil, perigosa, né? Para pedestre, para ciclista, para crianças, tá? E reduz a acessibilidade. Então, jamais seria essa alternativa, tá? A letra C, a adequação das redes às necessidades de deslocamento das pessoas em termos de abrangência, quantidades e qualidades, além do aumento de incentivo para aquisição de automóveis, incentivo, né? Redução de IPI. Então, também não vai ser essa, tá, gente? Porque esse incentivo à aquisição de automóveis cada vez mais, né, individualizados, vai contra totalmente as diretrizes da PNMU, né? Justamente ela quer incentivar que as pessoas deixem de comprar o veículo particular para usar transporte coletivo, né? Mas essas pessoas só vão começar a usar transporte coletivo quando tiver qualidade, tá, gente? Como a gente vê afora aí na Europa, muitos lugares, muitos países, o pessoal anda muito de metrô, anda a pé, né? Enfim, porque tem essa questão, né? De ser uma cidade sustentável. E aí, você incentivar a tirada de tributos, né, para a pessoa comprar cada vez mais carros, vai só piorar isso, né?
Letra D. Medidas de ampliação da acessibilidade física nos transportes devem sempre cuidar para que não gerem em seu lugar outros tipos de barreiras. Isso. Principalmente econômica, causada pela elevação descontrolada dos custos de implantação de operação, no caso específico do transporte coletivo urbano. Tá, gente? Então, ó, essa alternativa ela se alinha perfeitamente com os princípios, né, da equidade, que vai estar lá no nosso artigo 5º, a modicidade da tarifa, tá? É o que é a modicidade da tarifa? A tarifa tem que ser acessível para a pessoa que vai utilizar, certo? A PNU, ela busca o quê? A PNMU, a inclusão social. Se a implementação de acessibilidade física, elevadores, rampas, né, elevar descontroladamente os custos, a tarifa pode se tornar-se impagável para a população de baixa renda. Isso cria uma barreira econômica que excluiria o usuário do sistema, violando o objetivo de acesso amplo e democrático, tá? Então, por isso que essa alternativa está correta, tá? E a letra E, ela vai falar o quê? Que a localização e distribuição das atividades dos equipamentos públicos do desenho urbano, tendo como objetivo facilitar as viagens motorizadas, ampliando o número de vagas para automóveis. Ampliando, a gente não precisa ampliar, né? A gente tem que desincentivar, tá? A gente tem que desincentivar esse modelo carro-centrista, tá? Porque é justamente o contrário, né? Na nossa lei, né, da mobilidade urbana, a gente vê que ele propõe mecanismos que vai desestimular o uso de transporte individual motorizado, tá? E aí vai ampliar vagas para carros, reforça a independência do automóvel e não contribui para a construção de uma cidade sustentável. Gente, imagina aí você na sua vida cotidiana, você vai sair de casa, você vai pegar seu carro, você sabe que vai chegar em tal lugar e não tem onde estacionar. Eu mesma já fico estressadíssima, vou de Uber, vou em outro momento, mas isso é uma forma, né, da gente conseguir fazer esse controle, também não deixando o carro sempre no centro do planejamento. E aqui nós temos uma outra questão que a gente vai. Essa daqui não é da César Rio, é da FURB, tá, gente? E aí, essa questão é da FURB, não é da César Rio, mas ela é do ano passado, 2025. E eu trouxe para a gente debater aqui também mais algumas questões sobre a mobilidade, tá? Então, a Política Nacional de Mobilidade, em seu capítulo 2, dispõe sobre as diretrizes para a regulação do serviço de transporte público coletivo. Analise as assertivas a seguir a respeito dessas diretrizes e registre V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. Promoção da equidade no acesso aos serviços, ok, né? A equidade é um dos pilares centrais da lei. Ela aparece explicitamente lá no artigo 5º, no inciso 4, como um dos princípios da PNMU, tá? A equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, tá? Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços, tá? Então, é verdade, tá? A busca por eficiência é uma diretriz constante na administração pública, não só na política de mobilidade urbana, mas em tudo, né? Na Lei 12.587, a gente vai ter isso lá no artigo 6º, tá? Como uma das diretrizes, eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço de transporte urbano, tá? Então, aí tá corretinha, certo? A última, que é a tarifação definida pelos empresários do setor, gente, tá falso, tá? E aqui vamos entender vários motivos, tá? Primeiramente, o transporte público, o transporte coletivo, ele é um serviço público, tá? Ele não é um serviço privado, mesmo que seja operado por empresa privada, vai ser operado no sistema de concessão ou permissão, tá? Então, é uma forma do Estado terceirizar, do Estado que eu falo, poder público terceirizar a sua competência, mas ela não perde a titularidade, certo? Quem já estudou aí direito administrativo sabe mais ou menos qual é que eu estou falando, certo? Então, ainda a gente tem no artigo 9º que as tarifas de remuneração de prestação de serviço de transporte público deverão ser constituídas pelo preço público cobrado do usuário pelo serviço somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário. Tá? Como assim? Vamos entender, tá? Ou seja, os empresários eles não podem exigir o preço, eles vão apresentar a planilha de custos, né, mas quem bate o martelo sobre o valor da passagem é a prefeitura ou o poder concedente, tá? Então, gente, ó, a gente tem uma diferença entre tarifa técnica e tarifa pública, certo? Vou tentar explicar para vocês.
A tarifa técnica é, de fato, o custo que aquele empresário vai ter para deixar esses transportes, esses ônibus operando, né? Então, ele vai ter custo de funcionário, de gasolina, de imposto, de manutenção de ônibus, pneu e etc e tal. Esse custo ele vai fazer uma planilha, vai apresentar ao poder público, certo? Seria tarifa técnica. Então, para ele funcionar, ele só funciona no mínimo com essa receita, com esse valor, tá? E a tarifa pública é o quê? O poder público ele vai analisar, né, o valor proposto, o valor corrigido, né, pelo empresário, pelo concessionário, é, para gerar o valor da tarifa pública, que é a tarifa que o cidadão paga, tá, gente? E geralmente essa tarifa pública ela é mais barata do que o verdadeiro preço de custo, é tanto que está na lei 12.587. E quem é que vai cobrir esse restante? É o poder público, através de recursos, né? Custeio, enfim. Alguns elementos aí da justiça, da burocracia do próprio poder público, certo? Então, vocês têm que lembrar que a tarifa técnica é o que realmente, de fato, custa, que o empreendedor vai apresentar sua planilha, e a pública é o que o poder público determina como valor da tarifa, né, da passagem de ônibus, da tarifa, né, de transporte, certo? Geralmente tem um reajuste anual, mas quem faz isso aí é o poder público, não é o empresário que vai dizer quanto é que você vai pagar de passagem de ônibus, tá? Mais uma questão aqui de mobilidade. O planejamento da mobilidade urbana sustentável busca priorizar os modos de transporte não motorizados e transporte coletivo em detrimento do transporte individual motorizado. A gente já viu isso, né? Nesse contexto, a técnica de traffic calming, né, a calmia do tráfego, é frequentemente empregada. Qual o objetivo das medidas de traffic calming? Gente, antes de ler as alternativas, eu vou passar para vocês aqui o que é traffic calming, tá? Ou acalmia de tráfego. É um conjunto de medidas físicas, tá? De design urbano e de gestão de tráfego que visam reduzir os efeitos negativos do uso dos veículos, tá? Alterando o comportamento dos motoristas e diminuindo principalmente a velocidade nas vias, tá? Então, essa técnica de traffic calming é uma das principais ferramentas para garantir a prioridade dos transportes não motorizados em cima dos motorizados, tá? Então, aqui, algumas estratégias que são usadas nessa, nessas medidas aí da traffic calming. Primeiro, faixa elevada. Por quê? Porque tanto o pedestre ele vai atravessar a faixa no nível da calçada, né? Então, vai ter mais conforto, quanto o carro ele vai precisar frear, parar e passar devagar numa faixa elevada, né? Porque se ele passar com a mesma velocidade, vai danificar o próprio carro dele, certo? Os chicanes, né? Que são chamados de curvas sinuosas, né? Quem gosta de assistir Fórmula 1 sabe o que é, né? Então, a organização da cidade também fazendo esses caminhos sem deixar muitos trechos em linha retilínea, evita que as pessoas também andem em velocidade, porque se você for andar em velocidade num percurso que é cheio de curvas, você vai terminar causando ou sofrendo um acidente, né? Então, isso desestimula os veículos a andarem rápido, tá? E os avanços de calçada chamados também de neckdowns, que nada mais são do que a calçada avança, a gente tem a figurinha aqui na frente do carro, a calçada avança, geralmente para um pouco mais para a rua, para garantir a segurança da travessia do pedestre, né? Então, é chamado também de neckdowns aí, essa alternativa. Então, gente, falamos o que tinha que falar sobre saneamento, sobre mobilidade, e agora vamos falar desse saneamento, tá? Então, pessoal, saneamento básico, né? A gente pode considerar algumas coisas que eu vou falar para vocês, tá? Então, separei aqui alguns itens que a gente vai falar, que é captação, produção, reservação de água, distribuição, né? Coleta, tratamento e disposição adequada de esgoto, e o novo marco legal, que é a Lei 14.026 de 2020, que é a Lei do Saneamento Básico, né? É o marco legal. Então, gente, pela lei, essa lei, ela vai dizer o quê? Só para a gente entender, o que é saneamento básico, né? Não é só água e esgoto, tá? É abastecimento de água potável, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é o lixo, né? Importantíssimo. E a drenagem e manejo de águas pluviais, né? Água de chuva, certo? Então, isso tudo faz parte do saneamento básico, porque tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas, tá?
Então, a gente tem aqui dados, né, da própria legislação, que falam que 99% da população tem que ter água potável, né, até final de 2033, e 90% tem que ter a coleta de tratamento de esgoto, certo? Então, aqui, ó, tem drenagem, água, resíduos e esgoto. Esses quatro aí são os pilares do saneamento básico que vocês podem utilizar de argumento numa discursiva, se tiver alguma coisa falando de sustentabilidade, se vocês não lembrarem na hora, fala dessa Lei 14.026, é o Marco Legal do Saneamento Básico, e ela tem essa meta que 99% da população tenha acesso à água potável até 2033, tá, gente? Então, assim, essa lei, que é o marco legal, né, que é a 14.026, ela já foi aprimorada, mas a gente existia uma lei anterior, que era a Lei 11.445 de 2007, tá? O que acontece? Essa lei foi aprimorada e gerou essa outra nova lei, que é o marco legal atual, certo? Mas a gente precisa entender aqui dois conceitos que estão lá nessa antiga, na 11.445, que são de extrema importância, tá? Esses princípios eles são usados não só no saneamento básico, mas em outras áreas também, né? Eu me lembro que eu já fiz concurso para arquiteta de área de saúde e estudei a lei, né, da criação do SUS, né, que é a Lei 8.080, e eles também têm esse princípio de universalização, integralidade, né, e regionalização, tá? Então, vamos falar aqui, vamos focar para o saneamento, certo? Então, gente, a gente tem esses dois princípios, universalização e integralidade. Se a gente pudesse traduzir de forma simples, assim, né, explicando para um leigo mesmo, seriam duas setas, uma horizontal e uma vertical. Então, a horizontal, que é a universalização, ela visa ter uma abrangência maior. Quanto mais pessoas atingir, melhor, né? É a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ao saneamento, certo? Do centro à periferia, todos têm que ter direito, sem distinção, tá? Isso é o princípio da universalização. O princípio da integralidade é fazer o serviço completo, tá? Então, por exemplo, uma prefeitura que coleta o lixo de 100% das casas, né? Boa universalização, conseguiu coletar, mas joga tudo em um lixão a céu aberto sem tratamento. Péssima integralidade, né? Porque não considerou o ciclo de vida total daquele produto, daquela situação, tá? E a gente não pode ter uma destinação final que não seja de acordo com a natureza, né? Por isso que não foi que temos essa lei, certo? Vamos dando sequência, tá, gente? Ó, no Brasil, só para vocês terem ideia, até 2024, a gente tinha uma pesquisa, né? Que metade da população, 50% da população brasileira, não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Tá? Então, isso é um dado preocupante, porque o esgoto não tratado, ele traz doenças, né? Traz malefícios aí para a saúde das pessoas, certo? Então, existe uma projeção que até 2067 a gente chegue a 0% de pessoas que não têm acesso a esgoto, certo? Mas, por enquanto, essa linha está descendo de forma lenta, né? Só para vocês entenderem o marco legal também do saneamento, tá? A gente tem essa lei que ela é de julho de 2020, certo? Foi a publicação da lei. Aí, em 2020 também teve um decreto, né, que é apoio técnico e financeiro da União, manutenção dos vetos em 21, né? Publicação do decreto em 21. Em 21 também estabelecimento pelos estados das unidades regionais de saneamento básico. Caso o prazo não seja respeitado, o Poder Executivo poderá estabelecer os blocos de referência, tá? Então, isso aí foi feito em julho de 2021. Dezembro de 21, prazo para requerimento e comprovação da capacidade econômico-financeira, ok? 22, inclusão das metas nos contratos em vigor, certo? Então, aí tem esse marco legal também traz algumas metas, né? De sustentabilidade, né? De alcance e de abrangência. A regionalização da prestação de serviço público de saneamento, tá, gente? Porque regionalizar é você, de fato, delegar, descentralizar aquilo ali, né, de uma matriz e deixar várias pessoas responsáveis. E aí consegue ser trabalhado de forma mais completa, tá?
publicação dos planos de saneamento básico, que foi lá em 22, e em 23 a gente teve as metas de universalização, tá? Que é o artigo 11 da Lei 11.445 de 2007, com exceção de quando houver inviabilidade econômica e financeira da universalização após agrupamento de municípios de diferentes portes, tá? Então, essa daí é a exceção para essas metas de universalização, tá? Quando tem mais de um município, de diferentes portes, né? Um pequeno, maior, enfim. O que é que eu quero também falar com vocês, tá, gente? As bancas de concurso hoje em dia, as bancas elas não cobram mais esse entendimento, por exemplo, de você saber dimensionar um ramal de esgoto ou de água, né? Elas querem ter esse entendimento do planejamento urbano como um todo e o saneamento, onde é que ele entra, como é que ele é trabalhado, como é que ele pode ser melhorado, tá? Então, é uma tendência, né, que a gente fez a nossa pesquisa, né, das provas 2023, 24, 25, de cada vez menos a gente não trabalhar as instalações hidrossanitárias, né? É tanto que os editais estão vindo cada vez mais amplos, como foi o caso da Caixa, né? Então, a gente trouxe aqui o máximo de informações, né, da parte de planejamento, mas vale a pena dar uma lidinha e aí algum dimensionamento, algum cálculo para chegar afiado na prova, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouco agora do sistema sanitário, tá? E aí, eu trouxe um conceito lá que é do Mascaró, do Juan Mascaró, né? Que vocês conhecem, que é um autor bem conceituado na área de arquitetura, do livro Infraestrutura Urbana, certo? Então, o sistema sanitário, segundo Mascaró, ele é formado por redes simétricas e opostas. Aqui esse desenho parece duas árvores, tá? Então, a rede de abastecimento de água, ela se complementa com a de esgoto, certo? Então, por exemplo, aqui onde eu tenho, por exemplo, o tronco do cone, o tronco da árvore, né? É justamente a primeira se apresenta sob a forma de uma árvore cujo tronco nasce nos depósitos urbanos de água, tá? E os ramais finos finais são os usuários, as casas, né? Então, é como se fosse aqui o tronco, ele vai ser os ramais, né? A distribuição de água, e os fininhos vão ser a distribuição final, que são as casas, tá? O sistema sanitário, ele completa o de água, ele é justamente o oposto, tá? Ele é uma árvore, só que oposta, que vai funcionar diferente, tá? Ele vai pegar coletar, né? Os dejetos, resíduos, e vai fazer todo o processo de tratamento até chegar na destinação final, tá? Que aí vocês vão ver como é, certo? Então, aqui eu tenho um subsistema de abastecimento de água, tá, gente? Então, como é que acontece, certo? Então, primeiro eu tenho lá o ponto de captação, que pode ser mananciais, né, rios, enfim. Eu tenho uma estação elevatória, né, porque a gente tem a diferença de nível, né, então se a água não tiver pressão, ela não sobe, né. Aí eu tenho a bomba, eu tenho isso aí seria a captação. A adução, o que é a adução? Primeiro, o que é a adutora, certo? É um canal, galeria ou encanamento destinado a conduzir água, nada mais do que isso, tá? A adutora de água é um canal, uma galeria, um encanamento que está destinado a conduzir essa água que foi captada, certo? Vai chegar lá na estação de tratamento de água que a gente chama de ETA, tem a ETA e a ET, né, que é a de esgoto. Vai para passar para a parte de reservação, né? Então, a concessionária tem um ambiente que tem essa reservação e depois vai distribuir para toda a cidade, certo? Através da gravidade, certo? Então, aqui, gente, esse assunto não tinha questões muito recentes da César Rio. Então, a gente tentou trazer assim o máximo de questões recentes para a gente poder trabalhar. Essa daqui é da VUNESP, que é uma banca também bem interpretativa, tá? Lá do Sudeste. Então, ela vai dizer o que é aqui a gente. O planejamento dos sistemas de saneamento de uma cidade brasileira prevê que a estação de tratamento de esgoto receba os efluentes em uma bacia de esgotamento sanitário de menor porte, cuja configuração requer o bombeamento dos esgotos de uma estação elevatória situada no ponto mais baixo da bacia, de menor porte, até um ponto da rede de esgotamento que está conectada à estação de tratamento de esgoto.
A ligação entre a estação de tratamento, né, e a rede atendida será feita por uma tubulação que funcionará sob pressão até transpor o divisor de águas entre as duas bacias e não poderá, portanto, receber contribuições de outras redes de esgoto nesse percurso. Então, qual é a tubulação que vai fazer esse transporte, né? É o coletor tronco, é o coletor secundário, ramal, interceptor, emissário. Vamos lá ver aqui, tá? Isso aqui já é esgoto, não é mais água. Então, gente, ó, eu tenho esse esquema aqui, tá? O sistema de esgoto ele é o contrário do de água, porque o de água ele nasce na captação e vai finalizar nas residências. Aqui é o contrário, ele nasce nas residências e vai finalizar na destinação final, tá? Então, eu tenho a cidade ali, o desenho, né, a imagem, as ligações domiciliares, certo? Essa rede coletora de esgoto, né, essa linha de recalque, estação elevatória, aí depois vai para a ET, né, que é a estação de tratamento de esgoto, certo? Depois que o esgoto está tratado, ele vai ser conduzido, né, que aí já não vai ser por uma adutora, vai ser chamado de emissário, tá? Que é a canalização que conduz o esgoto de uma estação de tratamento, né, para a sua destinação final. E aí finaliza esse ciclo, certo? A rede coletora é o conjunto de canalizações que recebem o esgoto dos domicílios ramais e o conduz até os interceptores, que é o coletor tronco, certo? Essa é a rede coletora, então, que vai coletar, né, das residências, e aí também através de concessão, permissão, não sei como é na cidade de vocês aí, aqui na minha cidade é interceptor, canalização que recebe os coletores ao longo do seu comprimento, não tendo ligações de domicílios, tá? Esse aí seria o interceptor. A ET, né, é a instalação destinada ao tratamento do esgoto antes de seu lançamento no corpo receptor, tá, gente? O corpo receptor vai ser uma bacia, um manancial, né? É um corpo de água, na verdade, no qual o efluente será lançado, que é o esgoto tratado, certo? Por isso que tem que tratar o esgoto, né? Porque a gente vai lançar de volta para a natureza. Aí aqui tem uma questão da Gran Rio, só que é lá de 2011 da Petrobras, tá? Mas a gente também trouxe para agregar, né, para esse assunto, certo? A diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz superior externa do coletor no projeto de uma rede coletora de esgoto sanitário é denominada. Gente, primeiro tem que saber o que é geratriz, tá? Que nada mais é do que a superfície mais externa da tubulação, certo? Então, ele está dizendo que a diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz do coletor, né? Ou seja, a distância que tem entre o terreno e até começar o coletor, tá? É chamada de quê? Recobrimento, profundidade, se for invertido, passagem forçada, terminal de limpeza. Então, vamos entender, tá? Essa questão, ela tá lá, não tá mais falando especificamente, né, de esgoto, mas está na NBR 9649 de 1986, que apesar de ser antiga, ainda está em vigor, tá? Então, a nossa resposta vai ser recobrimento, tá? Que é justamente essa diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz superior externa, tá? E aí, o que é importante vocês saberem, tá? Que pode cair em prova. Esse recobrimento, a norma traz uns valores padrões, tá? Então, se for na calçada, certo? Assentado na calçada, tem que ser, no mínimo 65 centímetros de recobrimento, tá? Que é justamente essa terra que tem em cima do coletor, né? Até chegar na calçada, na superfície, certo? Tem que ter essa distância. E se for no leito carroçável, né, na via, aí pior ainda, tem que ser de 90 centímetros a 1 metro, maior que 90. Por quê? Porque se o carro passar por cima com muita força, né, ou muitos carros passarem muito peso, pode acontecer de afundar alguma coisa e prejudicar a estação de tratamento, a coleta de tratamento de esgoto, né? Por isso que tem esse cuidado. Essa questão aqui também, muito parecida, já caiu lá na Caixa em 2012, certo? E eu até vi que a gente teve uma aula do Resolvendo e Aprendendo do professor Felipe Aquino, engenheiro, né? Da parte de engenharia, onde ele abordou essa questão também falando sobre isso, desse recobrimento, tá? Então, aí é um conhecimento comum entre engenheiros e arquitetos, tá? E aí, estou passando para vocês.
Alguns outros termos, tá? O que ele chama de profundidade é a distância vertical entre a superfície do terreno e a parte mais baixa interna do tubo, tá? Então, já não o recobrimento, ele vai pegar a parte de cima, tá? Vou voltar aqui a imagem. Vejam essa imagenzinha. Tá vendo a cota que ele colocou aqui, ó? Maior que 90? Esse é o recobrimento. Agora, a profundidade pega do fundo do coletor, né, embaixo, até a superfície. Isso é a profundidade, tá? Passagem forçada. É quando o esgoto preenche toda a seção do tubo e exerce pressão nas paredes diferente do escoamento normal de esgoto, que deve ser livre, funcionando como canal aberto, como o ar dentro do tubo. Sifões invertidos operam em regime de passagem forçada, tá? Então, a passagem forçada nada mais é do que uma pressão, né? Quando toda a seção lá da tubulação está congestionada, certo? E aí pode causar alguma patologia, alguma coisa, certo? Tem que ter esse olhar. Terminal de limpeza é uma estrutura instalada na cabeceira, no início da rede coletora, ou em trechos onde não se justifica construir um posto de visita, tá? E permite a introdução de equipamentos para desobstrução e limpeza na rede, tá? Então, é chamado de terminal de limpeza. Então, aqui nós temos que nosso gabarito é a letra A, que é recobrimento, tá? E com isso, nós vamos seguir para o próximo assunto, que é conforto ambiental. Então, pessoal, o conforto ambiental, a gente vai se até o conforto térmico, tá? Porque é o mais recorrente, não só na SES Gran Rio, como em várias outras bancas, certo? Como a gente está numa revisão final, a gente já está abordando vários temas, a gente vai falar do conforto térmico, tá? Não vamos falar do lumínico nem acústico hoje, certo? Então, qualquer coisa, se der tempo, dá uma olhadinha na aula do Revisão Resolvendo e Aprendendo, que a gente falou sobre esses outros dois, tá? Então, alguns principais conceitos que a gente tem que lembrar do conforto térmico, primeiro é o mecanismo de trocas térmicas, porque ele é importante para a gente entender a movimentação do ar, a ventilação, enfim. Então, quais são esses mecanismos? Tá? Tem a condução, tá? Que a condução ela tem a ver com o contato direto, tá? Contato com a superfície. Então, se eu estou tocando superfície com superfície, o mais quente tende a passar esse calor para o outro, tá? A convecção, né? A velocidade, a temperatura do ar, o movimento do ar, tá? Vai trabalhar essa convecção. O ar quente, ele é menos denso, ele sobe, tá? E o ar frio sempre tende a descer, né? É o princípio que a gente usa na ventilação cruzada e não no efeito chaminé. A radiação são ondas eletromagnéticas, tá? De ondas longas, que elas conseguem passar, né, calor através do vidro, porque o vidro ele tem uma taxa de transmitância térmica alta, tá? Evaporação é a perda de calor através do suor da água, né? Mudança de estado, tá? Então, a umidade relativa, a temperatura do ar, a velocidade do ar, tudo isso vai influenciar nessa evaporação, tá? Aí nós temos também a vestimenta, né? Quanto mais leve ou mais pesada vai alterar essa sensação de conforto. E o metabolismo, né? Se eu estou fazendo atividade física, se eu estou em repouso, né? Também vai influenciar. Aí, outro ponto é o zoneamento bioclimático e as estratégias de ventilação natural, tá? E a gente vai seguir pela carta de Givone. Então, a divisão do Brasil em 8 zonas, né? Que a gente tem lá pela NBR 15.220, tá? Então, basicamente, a zona 1 e 2 são as regiões frias no sul, tá? Então, exigem valores de transmitância térmica menores, ou seja, as paredes e coberturas precisam isolar mais para manter o calor dentro de casa, né? A nosso caso aqui no Nordeste, a gente não quer que o calor entre, né? Porque já é muito quente. As zonas 3 a 8, né, que é o resto do país, permitem valores de transmitância maiores, né? Paredes menos isolantes, mas começa a exigir uma capacidade térmica mínima para atrasar a entrada do calor, certo? Então, a inércia, né, que a gente fala, é justamente essa capacidade, né, que os materiais têm através da sua resistência e transmitância térmica de atrasar, digamos assim, a entrada desse calor nessa edificação. Então, aqui a gente tem, né, as estratégias de ventilação natural, né? Então, a gente tem a ventilação cruzada, onde o ar fresco entra por uma zona e sai pela outra, que a gente vai chamar de zona de pressão e zona de sucção, tá? Então, essa diferença de pressão e temperatura do ar faz esse movimento
Da mesma forma que o efeito chaminé, né? Como eu disse, o ar quente ele é menos denso, ele sobe, e aí ele consegue sair para alguma abertura que tem em cima e deixar o ambiente mais fresco. Então, gente, na carta de Givone, a gente vai ter algumas prerrogativas, né? A gente tem uma marcação que é pela temperatura mínima, média de cada local, e vai saber qual é o ponto que vai estar para tomar essas estratégias, tá? Então, a gente tem a zona de conforto, onde não é necessário fazer nenhuma intervenção. A ventilação geralmente é em clima quente e úmido, né? Porque clima quente a gente fica mais suada, com mais calor, mas como é úmido, a gente fica com aquela sensação assim que tá super suado, né? Enfim, a ventilação vai ajudar isso aí através da convecção, ela vai evaporar esse suor. A inércia térmica, né? O resfriamento evaporativo, que é para os climas quentes e secos, né? E nós temos também o aquecimento solar passivo, que é para clima frio, certo? A gente vai ver um pouco melhor nas questões, certo? Então, aqui eu tenho a carta bioclimática de Givone, certo? Algumas bancas, elas costumam cobrar, assim, até o que é cada zona dessa, tá? Então, a gente consegue identificar, certo? A zona 1, que é essa zona central, é a zona de conforto, certo? Quando a gente começa a ir mais para a ponta, a gente começa a ir mais para uma estratégia para climas mais frios, tá? Que é o aquecimento artificial, aquecimento solar e a inércia térmica para aquecimento, tá? No 6 eu tenho a umidificação, no 5, né, que é a parte lá superior, é ar-condicionado, tá? No 4, inércia térmica para resfriamento, o 3, resfriamento evaporativo, o 2, ventilação natural, e o 1, zona de conforto, como eu já disse, tá? Então, em cima da zona de conforto, o 2, a gente vai ter a ventilação natural, certo? Então, seria estratégia para um clima quente e úmido, certo? Como estudar isso? Como a gente pode otimizar? Então, é memorizar as zonas principais da carta de Givone, adaptada para o Brasil, e saber relacionar a estratégia com o clima. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova, né? Eu moro numa região que o clima é quente e seco, eu tenho que saber que a estratégia que eu vou usar para o conforto térmico é alta inércia térmica e umidificação, né? Então, saber essas estratégias de cada ambiente, né? De cada zona bioclimática, principalmente daquela que é de área de interesse da sua prova, certo, gente? Em resumo, fiz um quadrinho, resumo aqui, só para a gente ter uma noção. No Brasil, a gente tem uma divisão, sim, basicamente, de climas em quente e úmido, né? Que é o exemplo de Belém, Salvador, Nordeste. Então, basicamente, todas as capitais do Nordeste, né, a gente vai ter climas quente e úmido, e as características são alta umidade, pequena amplitude térmica, por quê? Porque a amplitude térmica é aquela variação de temperatura ao longo do dia. Então, ambientes, climas que são mais úmidos, as partículas de água suspensa no ar, elas vão segurar esse calor, né, a gente vai ter uma variação de temperatura pequena entre o dia e a noite, tá? Então, aí, quando a gente tem essa variação pequena, amplitude térmica pequena, a gente precisa fazer o quê? Trabalhar a ventilação cruzada, retirar esse ar úmido, tá? Materiais com baixa inércia térmica, paredes finas, para que a gente não concentre esse calor dentro da edificação, né? Já é diferente quando eu tenho um clima quente e seco, né? Que eu tenho a característica de ter baixa umidade, grande amplitude térmica, né? Dia quente, noite fria. E aí eu já preciso trabalhar a alta inércia térmica e a umidificação, que é para compensar essa baixa umidade, né? E aí eu tenho que ter paredes grossas de terra, de concreto, para a gente trabalhar essa inércia, porque a inércia térmica, ela depende, lembra daqueles mecanismos de trocas térmicas? Então, ela depende da condução. Então, se eu tenho uma parede grossa, ela vai, sem preenchimento, sem vazios, né? Porque o ar, ele é um isolante térmico, eu consigo ter essa inércia, né? Eu consigo ir transmitindo esse calor aos poucos, né? Durante o dia, para quando for à noite, a temperatura interna está menor, está maior do que a externa.
né? E aí eu consigo segurar esse calor dentro do ambiente. Nós temos basicamente na região sul os climas frios, né? Que a característica é a baixa temperatura, e aí eu preciso fazer um aquecimento solar passivo, mais isolamento, tá? E aí os materiais usados são vidros duplos, isolantes térmicos, entre outros, tá? Então, gente, para a gente pegar os detalhes da carta solar, para a gente levar para a nossa prova, a gente vai lembrar da representação, né, em 2D, que ela depende de dois tipos de ângulo, que é o ângulo alfa e o beta. O ângulo beta é referente ao azimuth, tá, gente? É referente ao ângulo horizontal em planta. E o ângulo alfa é referente à altura solar, tá? Que ele é representado em corte, certo? Então, cada ângulo desse, ele vai determinar uma proteção, o brise, né? Determinar a profundidade do brise e o tamanho dele, certo? A propriedade térmica dos materiais também é outro fator relevante para a gente levar de revisão para a nossa prova. Então, a inércia térmica, que é a capacidade do material de reter calor ou liberá-lo, né? Por exemplo, as paredes grossas, né? Elas têm uma alta inércia térmica, principalmente quando elas são feitas de taipa, de pedra ou de material que não tem vazios, porque aí o vazio, quando tem ar, ele é isolante, tá? Então, essa capacidade de reter o calor para liberar depois, ela é interessante em climas frios, lembra disso, tá? A transmitância e resistência, né, que são grandezas que quanto maior a transmitância, mais isolante é o material, tá? Que é a capacidade de transmitir, né, o calor, e a resistência é inversamente proporcional, tá? E temos também as cores e a absortância. Quanto mais clara a cor, ela vai ter baixo ganho de calor para refletir, e quanto mais escura vai absorver, certo? Então, tudo isso aí faz parte, né, das estratégias, né, de conforto térmico que a gente precisa memorizar. O brise vertical, ele lembra que ele protege melhor as fachadas leste e oeste, tá? Onde o sol é baixo, né? É a altura do sol, né? Quando o sol está baixo, na fachada leste e oeste, ele vai proteger melhor. E o brise horizontal, ele vai proteger melhor quando o sol está alto durante o dia, no pico do meio-dia, enfim. Ele tem a ver com a direção do sol, tá? E os cobogós e elementos vazados permitem a ventilação mantendo o sombreamento, certo? Então, nós temos uma questão aqui da CES Gran Rio 2016, onde ele vai dar um enunciado, né, para definir a profundidade de um brise para a fachada norte, tá, no hemisfério sul. O projetista utilizou o transferidor de sombra. Com o objetivo de garantir um sombreamento eficiente para os meses mais quentes de verão, ele adotou como ângulo limite o correspondente ao horário de 10 horas em março. No transferidor de sombra, os ângulos de referência para o traçado do brise horizontal será. Gente, apesar dele ter trazido aí um enunciado grande, com hora específica, 10 horas em março, é uma questão conceitual, tá? Ele quer saber qual é o ângulo que a gente usa de referência para o brise horizontal, certo? Então, quando a gente fala de brise horizontal, a gente tem que lembrar que o ângulo alfa, que ele é o ângulo vertical, né, a altura do sol, ele vai definir a proteção vindo de cima, certo? Porque quanto mais alto ou baixo tiver o sol, mais eu preciso que essa profundidade desse brise ele seja maior ou menor, tá? E aí a gente vai ver esse ângulo em corte, que é o ângulo alfa, que é o ângulo de altura, certo? O ângulo beta, que é o ângulo horizontal, ele vai definir a proteção que vai ser lateral às janelas, tá? Aquele brise vertical, porque ele é usado para dimensionar brise vertical, barbatana, aletas, tá? Porque a gente consegue ver na planta baixa esse ângulo, que é o ângulo beta, tá? A eficiência de um brise horizontal depende da altura solar, ou seja, do ângulo alfa. E o objetivo é bloquear o sol que vem de cima, tá? Aí o que acontece? O ângulo gama, ele vai definir o tamanho do brise, porque quando a gente considera o brise horizontal, é como se a gente considerasse ele infinito, tá? Como se o sol estivesse ali batendo em toda a extensão da edificação. Quando eu faço o cálculo para o ângulo gama, ele vai definir, né, a vista frontal, né, da máscara de sombra, e vai definir o tamanho desse brise, sendo que na questão ele não perguntou isso, ele só queria saber o ângulo que precisa ser considerado para traçar o brise horizontal, ou seja, é apenas o ângulo alfa, por isso que a alternativa é a letra A, tá? Nessa outra questão, nós temos uma da SES Gran Rio também, lá de 2011, da Petrobras, tá? E que ele fala que na imagem abaixo, nós temos uma arquitetura residencial na região sul,
Região sul, a gente já sabe que é uma região fria, tá? No mês de julho, que é um mês tipicamente frio. Então, pode-se observar que foram empregados embasamento em pedras e grandes superfícies de vidro, sabendo que foi utilizado o diagrama de Givoni, tá? A gente já viu. Verifica-se a adoção dados, né, desses materiais como estratégia bioclimática no projeto, o uso de. Ele quer saber, eu tenho lá grandes pedras, né, e grandes superfícies de vidro. Ele quer saber qual é essa estratégia, se é resfriamento evaporativo, massa térmica, coletor solar, aquecimento evaporativo, aquecimento solar passivo. Veja só, gente, se a gente sabe que é na região sul e que é vidro, a gente sabe que é frio, né? Então, a carta de Givoni define uma área de conforto a partir do qual nós podemos relacionar a estratégia de design passivo para criar condições de conforto, tá? E aí, o que acontece? E a representação do clima local é feita por linhas que correspondem à união entre os pontos que representam as máximas e mínimas temperaturas. Então, se a gente fizer o traçado aí da carta de Givoni, a gente ia achar mais ou menos onde estava essa região da questão, né? Mas ele já falou que era a região sul. Então, gente, se a gente sabe que é frio, a gente sabe que tem que ter aquecimento solar, tá? Então, o aquecimento solar ele pode ser passivo, né? Ou, aliás, pode ser direto ou indireto, tá? No aquecimento direto, a radiação, né, do inverno é admitida diretamente no ambiente através de aberturas ou superfície envidraçada, como é o caso da nossa questão, né? Obtendo uma resposta imediata de aquecimento. Como a gente sabe que o vidro ele vai dar aquele efeito estufa, né, ao passar pela superfície envidraçada, vai permanecer em interior da edificação um pouco mais quente, uma vez que o vidro é opaco a onda longa, né? Então, a gente vai ter esse calor retido lá, efeito estufa, e ele não vai conseguir sair e vai deixar o ambiente mais quente, que é bom porque lá nessa época é frio, né? Já o aquecimento solar indireto é utilizado junto com a estratégia de alta inércia, onde eles são usados componentes de elevada capacidade térmica, sujeitos à exposição direta de raios solares, tá? Então, aí, justamente, os elementos são expostos à radiação e depois passam por condução, né? A inércia. E a região sul tem um clima frio, certo? Nosso gabarito é a letra E, que é o aquecimento solar passivo, ok? E agora, gente, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco da Agenda 2030, as metas, implementação e ODS, certo? Então, gente, a Agenda 2030, ela é um plano de ação global ambicioso e transformador adotado em 2015, né, pela ONU, né, e foi adotada por 193 países, então quase que na totalidade do mundo, né, faz parte aí do tratado, né, do plano da Agenda 2030. Então, o objetivo central da agenda é erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos, né, dentro dos limites do planeta, né, sem degradar o meio ambiente. Nós temos metas aí de temperatura, de emissão de carbono, de gás de efeito estufa, enfim. E essa meta era até o ano de 2030, por isso que o nome da agenda é 2030. Porém, no meio disso, né, a gente teve uma pandemia, 2020, e a própria ONU, ela declarou que as metas iam ser flexibilizadas, porque muitas coisas não iam conseguir atingir, né? Então, gente, antes da Agenda 2030, né, a ONU tinha lançado os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era o ODM, que era lá nos anos 2000, tá? Mas qual é a grande diferença? Porque esses ODMs eles eram restritos aos países pobres ou em desenvolvimento. Era como se fosse uma espécie de ajuda humanitária dos ricos para os pobres, tá? Então, o foco principal era combater a extrema pobreza, a fome e as doenças, tá? E a Agenda 2030, ela veio para valer para todas as nações, tá? Não é só pobre, não é só o país em desenvolvimento, são todos, tá? É tanto que a gente tem lá os 17 objetivos, né? Que tem 169 metas, tá? Que são universais, integradas e indivisíveis, e elas equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que é social, econômica e ambiental. Então, nós temos aqui dividido em 5 eixos, né? Que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Então, cada um esses eixos vai ter os seus objetivos, tá? Então, aqui eu tenho, né? Do 1 até o 17, tá, gente? Não vou me ater em ler todos, porque são muitos, tá? O principal que vocês têm que saber é o número 1, né? O foco principal é erradicar a pobreza, né? A fome, tá? É o 1 e o 2. E para a gente que é arquiteto e que vai fazer prova de concurso e que, enfim, o mais importante é o ODS 11, que é as cidades e comunidades sustentáveis, tá? Que a gente pode tanto
cair numa questão, como a gente pode usar também de embasamento teórico para resolver uma questão discursiva, falando de sustentabilidade, né? De vários outros assuntos, tá? Então, gente, ó, as metas do ODS 11 para tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis incluem garantir acesso à moradia digna e a preço acessível e aos serviços básicos, né? Urbanizar assentamentos precários, apoiar os países menos desenvolvidos nas construções sustentáveis com o uso de materiais locais, tá? Porque o uso de material local, ele é sustentável porque evita você estar transportando, né? Porque tudo que é transportado consome combustível, né, gente? Proteger o patrimônio cultural e natural, reduzir o impacto ambiental das cidades, criar espaços públicos seguros, inclusivos e melhorar a gestão de desastres, né? Essa gestão de desastres também está bem alta, né? Depois de alguns acontecimentos recentes, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, que a gente teve aquela situação lá das enchentes, enfim. Então, número 11, as cidades e comunidades sustentáveis, que é o nosso foco, tá? Aí, fora isso, a gente, depois da Agenda 2030, a gente tem a NAU, que é a nova Agenda Urbana, tá? Que ela foi feita depois, tá? De 2015, ela foi feita lá na Conferência Habitat 3 da ONU, em 2016, lá em Quito, no Equador, tá? Mas ela é focada em planejamento, financiamento e desenvolvimento de gestão das cidades e assentamentos humanos de forma sustentável e inclusiva. Ela serve como guia para os esforços de urbanização global para os próximos 20 anos, visando a implementação do ODS 11, né, que é tornar as cidades e os assentamentos urbanos, inclusive, seguros, resilientes e sustentáveis. A habitação adequada e acessível, promoção de habitação a preços acessíveis e o fim dos assentamentos informais. Cuidado de gênero, empoderamento, inclusão de mulheres, né, jovens, indígenas, migrantes, minorias étnicas e pessoas com deficiência no planejamento urbano, né, ou seja, incluir todos. Prosperidade compartilhada, aproveitar o potencial de urbanização para gerar crescimento econômico. Financiamento municipal, fortalecimento das finanças locais para financiar o desenvolvimento urbano sustentável. Exemplo, né, captura de valor de terra, sistemas fiscais, enfim. Resiliência e ação climática, aumento da capacidade das cidades para se adaptar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, tá? Esse aqui também é super importante, porque as mudanças climáticas, elas entraram na categoria de refugiados, tá? Antigamente, só eram considerados refugiados as pessoas que fugiam de guerras, né? Hoje em dia, também fugiu de uma tragédia, perdeu a casa, enchente, está passando fome, e também é considerado refugiado, tá? Implementação do marco de Sendai, no Japão, que é um marco para redução de riscos e desastres, tá? Principalmente no Japão, que tem muito terremoto, tem muitos terremotos, tem muitos, né, desastres naturais, então eles têm esse marco lá de Sendai que foi implementado aqui na nova agenda urbana, tá? Planejamento e desenho urbano integrados, né, desenvolvimento urbano compacto de uso misto, porque o uso misto ele promove a diversidade, né, a movimentação das ruas. Mobilidade sustentável, sistema de transporte público acessível, seguro, eficiente, infraestrutura para pedestres e ciclistas, a gente já falou um pouco disso na outra. Governança e participação, tá? Reforço das políticas urbanas nacionais e estruturas de governança, né, multinível, incentiva a participação dos cidadãos no planejamento, como sempre, tá? Gestão democrática é uma premissa universal, tá, gente? Sempre vai estar presente. As Smart Cities, que são as cidades inteligentes, que é utilizando a tecnologia e inovação para melhorar os serviços, tá? E qualidade da vida urbana. É bem legal, certo? Aqui tem um exemplo de Curitiba, que ela foi considerada uma Smart City, né? Ela se destaca pela sustentabilidade com o uso de ônibus elétricos e biocombustíveis, além de otimização de transporte público. E também lá em Curitiba eles usam bilhete eletrônico, tá, gente? Aí também se torna sustentável, se torna mais eficiente, tá? E outro conceito também que é importante para a gente falar de Agenda 2030, Agenda Urbana, Sustentabilidade, é o conceito de cidade esponja, que é do Kong Jian-yu, né? É um arquiteto, né, chinês que ele faleceu recentemente, né? Acho que vocês acompanharam. Estava sobrevoando aqui a Amazônia para fazer um documentário justamente sobre esse conceito que ele criou de cidade esponja. Acabou o avião sofrendo um acidente e caindo e ele falecendo. Então, pode ser um tema de uma discursiva, porque é um tema recente, pode ser uma forma de homenagear. Então,
O que é a cidade esponja, né? Na verdade, são cidades resilientes que estão adaptadas para absorver toda essa água que, porventura, possa vir através de enchentes, tempestades, enfim. Então, a infraestrutura verde que substitui o concreto por parques, telhados e jardins de chuva, que vão ser superfícies permeáveis, né? Absorvem essa água, tá? Utilizam pavimentos especiais que permitem que a água atravesse o solo em vez de escorrer pela superfície. A água captada pode ser armazenada e reutilizada para irrigação e limpeza de ruas, tá? E promove a renaturalização de rios e córregos, certo? Então, tudo isso aqui faz parte da estratégia de cidades esponjas, que é do Congianyu, tá? E é uma estratégia super sustentável que vai promover todas essas diretrizes que a gente viu até agora da Agenda 2030, tá? Então, aqui trouxe para vocês algumas questões. Não, nenhuma da SES Gran Rio tinha recente com esse tema, mas a gente traz as mais recentes que a gente pegou aqui de outras bancas para a gente trabalhar, certo? O objetivo do desenvolvimento sustentável fazem parte da Agenda 2030. E trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações de 2015 pelos 193 países membros, tá? Assinada a alternativa correta. Letra A. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável abrangem diferentes temas relacionados a aspectos ambientais apenas. Não, gente. Falo em apenas, a gente já corta, né? Porque o conceito de sustentabilidade, ele tem se baseia no tripé, que é ambiental, social e ambiental, social e econômico. Então, nunca vai ser apenas aspectos ambientais, tá? 2, a letra B, erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, fome, miséria e agricultura sustentável para alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição é o objetivo 17. O que é que acontece? A banca cobrou memorização dos objetivos, tá? O que é que a gente vai lembrar? O número 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, é o principal para a nossa área de arquitetura, para o nosso foco de interesse, mas a gente tem que lembrar que o da fome, né, a erradicação da pobreza e da fome, são os primeiros, né, 1 e o 2, tá? O 17, que é o último, é a parceria de meios de implementação. É um objetivo que vai falar como pagar as contas e como os países vão se ajudar, tá? Porque um país vai ajudar o outro, não importando se são países em desenvolvimento ou pobres, né? Um vai ajudar o outro, tá? Aí, o que necessitar vai receber ajuda, o que puder vai ajudar. Na letra C, né, ele fala que a agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, tá? Desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo crescimento sustentável global até 2030. Certinho, né, gente? É o nosso gabarito. E na letra D, a gente tem que os KPIs, que são os Key Performance Indicators, são os indicadores chave de desempenho estabelecidos apenas com o mínimo de 3 objetivos conquistados. Por meio deles, é possível avaliar o avanço na conquista do objetivo. O Brasil tem a definição de seus indicadores a partir de sua realidade, assim como cada cidade possui seus próprios parâmetros. Gente, olha só. O erro dessa questão é o seguinte: a maioria das questões que traz a palavra apenas, exclusivamente, somente, elas são falsas, salvo algumas exceções que as bancas pegam ali a pegadinha mesmo de alguma lei e bota, né? Mas a maioria, quando tem exclusivamente, apenas, você já desconfia. Esses indicadores, eles servem para monitorar o progresso desde o dia zero, tá? Independentemente de quantos objetivos foram conquistados. Não é obrigado a ser mínimo 3 ou só 3, né? E a parte verdadeira dessa afirmativa é que o Brasil, de fato, tem os seus indicadores, né? A partir de sua realidade, certo? Isso se chama adequação nacional ou territorialização, certo? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, adaptou essas metas globais para a realidade brasileira, porque cada país vai ter a sua realidade, especificidade, né? E por isso nosso gabarito é a letra B, a letra C, na verdade, desculpem. E aí a gente conseguiu perpassar aí vários assuntos relacionados à Agenda 2030 com essa questão que foi da UFMT 2024. Para a gente fechar, tem essa da Consulplan, Instituto Consulplan 2025, do ano passado, né, de arquiteto. Então, gente, olha só, determinada cidade de médio porte no Brasil apresenta crescimento populacional acelerado.
resultando na proliferação de assentamentos informais precários e na sobrecarga dos serviços públicos. Para lidar com essa situação, o prefeito propõe uma política de realocação forçada das famílias para áreas distantes e desprovidas de infraestrutura, sob a justificativa de organização da cidade. Nesse contexto, a meta do ODS 11, né, que é diretamente comprometida por essa abordagem, visa. Veja, gente, olha só. Primeiro, vamos lembrar de uma situação, né? Como é esse movimento, né, de quando existe uma valorização de uma área, né, o crescimento acelerado de uma área, e as pessoas são expulsas para outro lugar mais distante, mais periférico. Tem um nome, chama-se gentrificação, né? Vamos lembrar disso, porque a gente pode precisar disso. Então, essa gentrificação que ele fala na questão, tá? Ele quer saber qual é a meta do ODS 11, que é diretamente comprometida com essa abordagem, tá? Então, essa questão aqui, ela vai ser interpretativa, porque a gente tem que ligar diretamente com o ODS 11, não com os outros, tá? Então, é importante dar uma lida em todos. Então, letra A, integrar medidas de mudança do clima nas políticas estratégicas e planejamento nacionais. Letra B, adotar políticas especialmente fiscais, salariais de proteção social para alcançar progressivamente a maior igualdade. C, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para planejamento e gestão de assentamentos urbanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Ou letra D, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas. Gente, o que ele quer aqui é uma meta alinhada com o objetivo 11. E a gente tem que lembrar que o objetivo 11, né, tem a ver com as comunidades e cidades sustentáveis, tá? Então, a ANAU, que é a nova agenda urbana, que ela foi adotada em Quito, lá no Equador, né, ela estabelece diretrizes, né, que as cidades devem seguir para ser inclusivas, tá? Condena a prática de remoção forçada, que leva a população vulnerável para áreas sem oportunidade, que é o que a gente chama de periferização da pobreza, né? Ou gentrificação também, né? Um termo. E lembrar que o ODS 11 é o foco da ANAU, tá? E ele é o mais relevante para os arquitetos dentro da Agenda 2030, dentro do estudo para concurso também, tá? Vamos lembrar aqui os principais pontos, tá? Lembrando que são 17 objetivos e com 169 metas, então a gente precisa pelo menos olhar as metas do ODS 11, tá? Eu trouxe algumas aqui, não trouxe todas, mas eu trouxe algumas mais relevantes, tá? A mais importante é a número 1, que é a habitação em favelas, tá? Garantir o acesso à habitação segura, adequada e a preço acessível, tá? É uma meta do ODS 11. A urbanização das favelas, que é a melhoria em loco, né? É preferível do que remover as pessoas, porque assim, elas têm um sentimento de pertencimento. Isso eu falo para vocês não só como estudante também de concurseira, mas como uma profissional que trabalha nessa área da regularização fundiária, né? Que é a ferramenta jurídica que a gente tem para cumprir essa meta. Então, se a gente consegue fazer essa melhoria em loco, a gente não precisa remover, tá? Essa remoção às vezes gera muito conflito, porque às vezes aquela comunidade está consolidada ali, mora tudo família, não quer ficar um longe do outro. Então, essa é a mais importante e a mais social também, né? A meta 2, a gente vai falar dos transportes, tá? Então, vamos proporcionar sistema de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis, tá? Prioridade do transporte público e não motorizado, tá? Pedestres, ciclistas, tá? E uma atenção especial para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Então, essa meta aí da ODS 11 tem a ver com os transportes, certo? A meta 11.3, né, que é o planejamento participativo, mais uma vez, né, frisando nessa tecla do planejamento participativo, aumentar a urbanização inclusiva e a gestão participativa. Gestão democrática da cidade, qualquer alternativa que sugira uma decisão tomada apenas pelos técnicos ou políticos sem ouvir a população está errada, certo? Como foi o caso da questão acima, né? Então, se fala que não é para ouvir a população, que vai tomar a decisão só os técnicos e políticos, não está de acordo com
a meta 11.3, que é o planejamento participativo. Então, você já consegue eliminar, tá? A meta 11.4, que é sobre o patrimônio, né, que é fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural. E a preservação histórica não é inimiga do desenvolvimento, isso aí a gente tem que tirar essa ideia, tá? É parte da estratégia de sustentabilidade da cidade. Certo? Então, a gente não precisa apagar a história, né, para poder deixar a cidade com características sustentáveis, tá? Então, o patrimônio também é uma prioridade de proteção, tá? E os espaços públicos, né, que é a meta 11.7, é proporcionar acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos e verdes, tá? Inclusivos e verdes. Segurança para mulheres e meninas no espaço público, é importantíssimo isso, tá? Iluminação pública e desenho urbano que evite pontos cegos. São temas recorrentes aqui, tá? Então, espaços públicos também é uma meta da ODS 11, certo? Então, com isso, a gente vai ficar com o gabarito a letra C, e com isso, a gente finaliza nossa revisão exclusiva aqui do YouTube, tá, gente? Espero que tenha agregado para vocês, tá? Nesse momento. A segunda parte a gente vai fazer apenas para os assinantes, certo? Do Organiza. Agradeço a participação de todos. Desejo uma ótima prova, né? Que Deus abençoe, né? Vocês respirem, confiem no que estudou, leiam, interpretem, certo? Que às vezes a gente consegue ir lembrando de algumas coisas que vão ajudando a eliminar e chegar na alternativa correta. Então, agradeço mais uma vez e fiquem com Deus. Obrigada.